A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Me sinto honrado de poder adentrar na sua casa ou na sua sala de trabalho, onde quer que você esteja, por meio do mundo virtual e abençoar a sua vida com a boa palavra do Senhor. Hoje daremos sequência à nossa série de lições bíblicas, A Mensagem da Cruz. Estamos estudando sobre a teologia do Antigo Testamento, sob a perspectiva do sacrifício de Jesus. E antes de darmos sequência, gostaria de fazer você pensar. Em algum momento, alguém tomou o seu lugar resolvendo um problema que era para você resolver, resolvendo um problema provocado por você. Já aconteceu isso na sua vida? A gente vai conversar um pouquinho sobre situações como essa que acabei de citar daqui a pouco, logo depois da vinheta. Seja bem-vindo de volta, meu irmão. Você é sempre bem-vindo, promessista e não promessista. Esta programação é para você. Daremos sequência aqui ao nosso pensamento teológico. Estamos estudando na Escola Bíblica Especial de hoje a lição de número 5, cujo tema é o substituto perfeito. Como eu disse na introdução, eu volto a reiterar a pergunta. Em algum momento, alguém já resolveu um problema provocado por você? Segundo as Sagradas Escrituras, isso aconteceu no âmbito espiritual. O homem cometeu o pecado, criou um problemaço que o distanciou de Deus. Isaías 59, versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e afasta vocês do vosso Deus. O Senhor, segundo a palavra dele, se manifestou para resolver esse problema, o problema de distanciamento. Segundo as Escrituras, o único modo de Deus resolver esse problema, de quebrar essa muralha de distanciamento entre ele e os seres humanos, seria enviando o seu único filho para morrer no lugar dos pecadores. Foi exatamente isso que aconteceu. O próprio Deus olhou para a terra, percebendo as nossas fraquezas, percebendo os nossos problemas. Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, que se encarnou, esteve entre nós, foi tentado em tudo e jamais pecou e resolveu tomar o nosso lugar naquela cruz. Isso mesmo, naquela cruz. Aquela cruz que representava o meu lugar, o seu lugar, o lugar de todos os pecadores. Não bastava que alguém que nos ama tomasse o nosso lugar na cruz. Seria necessário alguém que jamais tivesse cometido pecado. E este alguém foi exatamente Jesus. Por isso nós podemos afirmar, inclusive de maneira teológica, Jesus Cristo é o substituto perfeito. Vamos conversar sobre essa doutrina, é a doutrina da substituição. A lição bíblica nos apresenta um texto base, que eu gostaria de ler para vocês. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E para pensar a respeito do sacrifício substitutivo realizado por Jesus, o Espírito Santo nos traz aqui o pastor Mateus. Pastor Mateus, seja muito bem-vindo, secretário do CETAP, instituição de educação da nossa denominação, já esteve aqui alguns dias atrás, nessa mesma cadeira, sendo entrevistado pelo pastor Júnior Mendes, e eu tenho o privilégio de poder recebê-lo para poder cooperar com a gente e pensar sobre a mensagem da cruz, sobretudo sobre a doutrina da substituição. Pastor, seja muito bem-vindo, fique à vontade para poder fazer suas primeiras considerações sobre a nossa lição de hoje. Obrigado, pastor. Para mim é uma bênção, uma alegria poder voltar aqui sempre para refletirmos sobre esses assuntos, e assuntos tão caros, né? A gente está estudando a teologia do Novo Testamento, né? E a lição anterior e esta lição tratam desta obra gloriosa de Jesus na cruz, né? E eu achei bastante interessante aqui em alguns comentários introdutórios que
O autor da lição, ele coloca que a morte de Jesus não foi para que Jesus não morre para ser um exemplo de altruísmo, né? Perfeito, pastor. E eu acho extraordinário isso, porque tem até um louvor que eu acho que a gente canta de maneira errada, quando diz que Jesus veio para ser um mártir de amor, né? Jesus não é um mártir, né? Ele é o Salvador, né? Então, a morte de Jesus na cruz, ela de fato, como a gente vai ver, né? E por que ele é o substituto perfeito? Porque a morte dele é substitutiva, né? Ela é para expiar os nossos pecados, né? A gente não pode... Eu gostei da sua frase, desculpa interromper o seu raciocínio, mas eu quero reforçar, porque se a gente não deixa isso bem claro, a morte de Jesus, ela é igualada com a morte de outras pessoas, até heróis que viveram há alguns anos, que morreram por uma razão política, por uma razão social. E a morte de Jesus, ela teve um efeito espiritual, correto, pastor? O efeito da morte de Jesus, ele é universal, né? Porque ele morre por todos. Nem todos vão ser salvos, porque nem todos vão recebê-lo. E não receberam, né, ao longo da história. Mas a morte de Jesus, ela é representativa, né? Ela representa a nossa morte. Éramos nós, né? Quem deveríamos morrer, né? Tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar. Podemos dizer isso que literalmente, né? Sim. Acho que na lição de número 3, né, que a gente estava aqui conversando com o pastor Júnior, nós estudamos sobre a nossa condição no pecado com Deus. Nós estávamos mortos em delito e pecado. Então, a morte de Jesus, ela é justamente para nos dar essa vida, né? Para trocar de lugar com a gente, né? Ele toma o nosso pecado, né? Ele morre a nossa morte, como a gente vai ver aqui, para que a gente possa, de fato, viver a sua vida, né? Esse assunto, pastor, na teologia neotestamentária, que é a base do nosso estudo desse trimestre, ele é muito rico e amplo, né? Porque a morte de Jesus é uma informação, ao menos aqui no nosso país, que todos a detêm, né? Todos sabem que Jesus Cristo, ele morreu numa cruz, né? Inclusive, por conta da nossa história, a história nacional, existem até feriados que comemoram aí a morte do Salvador, mas é preciso entender a profundidade disso, né? Sim. Porque existe uma motivação espiritual que fala, inclusive, da importância que foi Jesus morrer naquela cruz, porque se ele não morresse, nós estaríamos perdidos. Sim. Nós não teríamos perspectiva. Não há esperança, né? De fato, a morte de Jesus, ela traz esperança para a humanidade, né? A humanidade hoje, ela vive com uma série de complexidades e achando que o problema do mundo são essas complexidades, né? Mas a gente viu, né? As complexidades, os problemas, tudo que acontece de ruim no mundo são efeitos danosos do pecado, né? Isso. Então, a morte de Jesus vem para resolver esse problema, que é o problema do pecado, é o problema macro, né? O problema do mundo, né? E aí a morte dele, de fato, vem para resolver isso. E nós estávamos nesse problema, porque o maior efeito é a nossa própria morte, né? Que é o último inimigo que Jesus vence na cruz, quando ele ressuscita, o que a gente viu na lição passada, né? A morte e a ressurreição de Jesus, ele faz toda a diferença. Acho que hoje a ideia é entender o significado dessa morte no que diz respeito a nós, né? Era nós, né? Era para a gente estar ali, né? Talvez ali representando a gente era o Barrabás, né? Sim. E aí Jesus faz justamente essa troca ali, né? Que é representativa e é significativa, porque é justamente isso que acontece, né? Enquanto Barrabás, que é um criminoso que merece ser punido, é livre, né? É liberto, Jesus, que é inocente, é punido de forma injusta para nos trazer a liberdade, né? A libertação do nosso erro, né? Do nosso pecado. Perfeito, pastor. E assim, para a gente poder avançar aqui no nosso estudo, a gente precisa lembrar ao pessoal de casa, ou informar para aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia, né? A gente pode ter pessoas que não têm essa familiaridade, que a Bíblia tem uma linguagem judaico-cristã, né? Porque o cristianismo, ele tem sua origem ali no judaísmo. O próprio Jesus Cristo, sendo judeu, né? Ele viveu esse contexto, os seus apóstolos também sendo judeus, viveram esse contexto e foram as primeiras pessoas a serem evangelizadas. E assim, como houve uma manifestação de Deus, primeiramente, ao povo de Israel no Antigo Testamento, a manifestação do Messias, né, para todo mundo, ela parte de um contexto judaico. Sim. E existe na Bíblia uma linguagem também que está relacionada às cerimônias judaicas, que tem a ver com o assunto de hoje, tem a ver com a revelação do Filho de Deus, que precisam ser destrinchadas
para que o pessoal de casa entenda. E a partir disso, pastor, eu vou fazer algumas perguntas que estão previstas aqui na nossa lição e vai aparecer aqui para o pessoal de casa e eu vou contar com tua ajuda, tá bom? Perguntas que fazem todo sentido para a nossa lição de hoje. Então ele vai nos ajudar assim a interpretar essa linguagem judaico-cristã apresentada pela Bíblia. Tá ok, pastor? Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta, pastor, por gentileza, ela diz assim, ó: o que é expiação e por que ela foi necessária? A palavra expiação, não é embora seja uma palavra da língua portuguesa, não é uma palavra que a gente usa comum, né? Corriqueiramente, né? Sim. Eu e você, quando estamos conversando aqui fora desse ambiente aqui de aula bíblica, a gente não fala de expiar, né? Quando você vai no comércio, ninguém fala de expiação. Essa é uma palavra que ela se encontra na Bíblia, sobretudo por conta desta razão do estudo de hoje. Sim. Então eu gostaria de te provocar e perguntar aqui, com base na lição, sobre o que é isso, meu irmão. O que quer dizer expiação quando esse povo de Deus está nos assistindo em casa? Escutar alguém falar de expiação, ou ler essa palavra na Bíblia, o que isso significa e por que a expiação é algo necessário. De maneira simples, né, a lição ela vem trazendo justamente essa proposta, né? A expiação tem a ver com essa reparação de uma dívida ou de uma culpa, né? Então, no nosso caso, qual é a nossa dívida? Qual é a nossa culpa? Por causa do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se tem algo que a gente merece, que a gente pode pedir a Deus, né? Por direito, é a morte, né? Podemos bater no peito. Eu tenho direito. É isso aí é o que eu mereço, de fato. E é isso que a Bíblia vai informar pra gente. E na santidade de Deus, a gente já viu isso, inclusive, né? Que a ira de Deus é a reação da sua santidade contra o pecado e contra a impiedade. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus ela se revelou, né? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, nesse sentido, nós estamos debaixo da ira de Deus. O ser humano, né? Como um todo, sem Cristo, ele está debaixo dessa ira de Deus. E por naturalidade, né, por causa do seu pecado, ele naturalmente nasceu já debaixo dessa ira, né? A gente herdou a culpa, a gente herdou a corrupção e nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos a morte por causa do nosso pecado. Só que aí é Jesus quem vem fazer isso, né? Então dizer que a morte de Jesus ela é expiatória é porque ele vem pagar a nossa dívida. A dívida só podia ser paga com sangue, né? Então é o sangue de Jesus quem é derramado naquela cruz. E aí ele vem para expiar o nosso pecado, ou seja, a culpa que é nossa é colocada sobre Jesus. A ira que estava sobre nós agora é despejada, é transferida sobre Jesus, né? Então Jesus é quem recebe a ira de Deus. Esse é um negócio, para mim, assim, eu acho que talvez um dos maiores choques, né, do cristianismo, porque a gente não vê isso em nenhuma outra religião, né? O Filho de Deus, o próprio Deus vindo em carne para pagar a dívida dos seus súditos, né? Dos seus seguidores, dos seus servos. E é justamente isso que ele faz, né? Ele vem morrer, de fato, para pagar uma dívida que era nossa, né? E aí, quando a gente vai estudar sobre a justificação, a gente vai ver que essa dívida, ela, além de ser quitada, ela ainda se torna um crédito, né? Nós ainda recebemos um crédito para continuar bendizendo a Deus, né? E tudo que a gente faz hoje de bom é por causa dessa quitação de débito e por causa dessa bênção que Deus nos deu, né? Imputando agora sobre nós a sua própria justiça, né? Colossenses diz, pastor, carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2, que Cristo Jesus riscou a cédula de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma espécie de promissória que denunciava o quanto nós éramos devedores. Verdade. Assim, na linguagem comercial brasileira, nós estávamos no SPC e Serasa Espiritual, né? Então a gente estava com o nosso nome comprometido. Nosso score não era bom, né? Sabe quando a pessoa vai lá tentar fazer o financiamento de uma casa, de um carro, e ela descobre que o score dela não é nada bom, que ela não consegue sequer credibilidade para fazer o financiamento? Então, assim, isso é legal, porque isso ajuda a tirar de nós algum tipo de arrogância, né? Porque não temos credibilidade nenhuma diante de Deus. No reino dos céus, a gente não pode chegar e dizer assim, olha, me ouve aí porque eu tenho um crédito. Verdade. Então, ninguém tem crédito. A gente, pelo contrário, a gente tem descrédito. Então, aí vem essa ideia da reparação, né? Que você explicou muito bem, né? Está relacionada à expiação. A gente, em outra ocasião, aqui na outra lição, eu e você estávamos conversando sobre o bode expiatório. Não sei se você vai se lembrar, né? Havia uma figura de linguagem, né, por meio da cerimônia de espancamento do bode. Lá em Israel, que o bode era espancado, então aquele bode expiatório,
ele recebia a culpa dos pecados do povo. Sim. E aquele bode, assim como outros animais que sofriam algum tipo de espancamento e violência, eram símbolos do que Jesus viria a sofrer. Verdade. Porque Jesus Cristo seria a pessoa que iria nos substituir. Substitui a gente para sofrer, né? Sim. Via de regra tem na nossa vida secular, quando olha para a profissão e outros lugares, algumas pessoas querem substituir o outro para poderem subirem de patamar. Jesus Cristo, na realidade, ele, nessa linguagem, ele desceu de patamar para poder ser sacrificado por nós, correto, pastor? Não, é isso mesmo. É legal, né, a comparação que você faz aí do SPC, né? Porque hoje, se a gente tiver com o nome sujo e tiver algum dinheiro que entra, a gente ainda consegue, né? Mas por causa do pecado, quando o povo de Israel vinha oferecer, por exemplo, algum ato, né, de justiça para Deus, Deus não recebe, né? Verdade. Deus, as suas obras de justiça não... Elas são impuras, né? Elas não servem para mim, né? Não sei se foi Isaías que falou que é como trapo de imundícia, né? É isso mesmo. É um pano sujo, né? É isso aí. É um pano sujo que não serve para mais nada, né? Por causa da condição do povo mesmo, né? O povo estava vivendo em pecado, e aí não é só um pecado que herda, é um pecado praticado também, né? Então, assim, a ira de Deus é justa contra a impiedade. O povo é ímpio mesmo, né? O povo, inclusive o povo religioso, o povo que foi chamado, né, para servir a Deus, que teve uma aliança com Deus, se corrompe e começa, por diversas razões, inclusive políticas, se afastar da vontade de Deus, do propósito de Deus, né? Inclusive de cumprir a missão de Deus, de levar essa mensagem de Deus para as outras nações. Ao invés de ser luz para as outras nações, eles se tornam maldição, né? Tem um profeta que vai dizer que eles agora se tornam maldição para as outras nações, né? Foge do propósito, né? Fico imaginando, Mateus, a gente aqui, você falando, a gente tenta entender, né? Deus quer o melhor para nós, aí nós nos apresentamos diante de Deus assim, aí Deus pergunta para a gente, o que é que vocês têm a me oferecer? A gente tem nossas obras. A Bíblia diz que suas obras são como trapos de imundícia, ou seja, vocês são pecadores. Então não temos direito a nada de bom da parte do Senhor. Mas aí vem Jesus e oferece a vida dele. E se nós temos alguma boa dádiva e algum dom perfeito, é por causa de Jesus. É isso aí. Jesus é que nos ajudou. Ele é o nosso credor espiritual. Estou usando essa linguagem, né, de credibilidade. É o que Tiago diz, né, no Novo Testamento, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, né? Do Pai das luzes, né? Exatamente, pastor. Maravilha. Dando sequência, a gente vai para a segunda pergunta. Eu vou provocar um pouco o pessoal de casa a acompanhar um texto bíblico. Vou pedir para o Mateus fazer uma leitura aqui para a gente. Lá em João 3, 16, 17, é um texto clássico, né? É um texto clássico das Escrituras. A gente vai ouvir o pastor Mateus responder a pergunta que está aqui embaixo, né? Quem providenciou os meios para que a justiça de Deus fosse satisfeita? Fale sobre os benefícios da obra expiatória de Jesus na cruz. Pastor, por favor, lê para a gente João 3, 16 e 17 e depois nos ajuda a responder a questão. O texto diz assim, olha, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Acho que o maior benefício de todos é esse, né? É justamente a libertação do nosso pecado. E agora, o que é certo aqui é que nós pereceríamos, né? E agora, em Cristo, nós temos a oportunidade de viver novamente, né? Então, quando a gente pensa na expiação, é justamente isso, né? Ele paga a nossa dívida, ele repara, né, o nosso erro diante de Deus. E ele está dizendo que agora o Filho de Deus é enviado para morrer pelo pecado de todos os seres humanos, né? Deus enviou Jesus para morrer por todos, né? Para todo aquele que nele crê, né? Então Deus é quem toma as rédeas e ele dá ele manifesta a providência, né? Isso, quem vem, né, em direção ao ser humano, não há nada, né? Até porque a gente não tem condição, né? Até brincava aqui com o pastor Júnior, né? A gente não tem, por estar morto, a gente não tem condição de ir atrás de remédio, né, para a nossa ferida. Então a gente está morto. E essa aí é a o próprio bíblica. Filho vem, sim, o próprio Filho é quem vem, quem é enviado e quem resolve o nosso problema, né? Quem vai trazer de fato os benefícios agora, né, da salvação para a gente. Então, na morte de Jesus, na condenação de Jesus, a nossa condenação é expiada, né?
Sim. Ela é retirada, ela é reparada. Nós não... O texto de Paulo vai dizer que agora nós temos paz com Deus, né? Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós podemos ser chamados de amigos de Deus, né? A gente tem paz com Deus e essa paz aqui é diferente da paz que a gente tem, por exemplo, quando a gente está passando por alguma situação difícil, né? Que aí quando nós oramos, Filipenses diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Mas a paz com Deus é aquela que ela traz de volta, né? A gente é reconciliado com Deus, né? Nós estávamos afastados e agora nós somos reconciliados, aproximados ao Senhor nosso Deus. E aí Paulo vai dizer aos Romanos que agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para os que permanecem em Cristo, né? Aqueles que creem, né, de fato, no Filho de Deus. Isso é uma dádiva extraordinária, né? Que não tem preço, né? E não poderia ser pago, né, por preço humano aqui, né? E assim, e na Bíblia, pastor, Deus até tentou encontrar alguém na terra que pudesse pagar esse preço. Está lá em Romanos 3, versículo 10, né? Que Deus olhou para a terra e viu que não havia um justo sequer. Então a impressão que nós temos, né, assim, que Deus, assim, ele olhou em toda a história, tentando encontrar alguém que pudesse resolver esse problema, descascar esse abacaxi. Mas nenhum dos profetas, nenhum homem ou mulher de Deus, por melhor pessoa que tenha sido, era suficientemente boa para poder tomar o lugar dos pecadores. Verdade. Assim, uma pessoa não poderia morrer por si própria. Eu, Wilbert, não conseguiria morrer por mim mesmo. Mateus, por si mesmo, não conseguiria resolver o seu problema morrendo. Então, a nossa morte, na realidade, ela não seria um pagamento, porque a gente continuaria sendo pecador mesmo depois de morrer. Precisava ser alguém puro. Até nessa linguagem judaico-cristã, no Antigo Testamento, nas cerimônias, o cordeiro, quando era imolado, ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Ele não podia ser um cordeiro manco, com uma mancha, porque precisava representar Jesus. Sim. Como diz João 1:29, palavras de João Batista. Está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa linha, né, pastor? É isso mesmo. Talvez, né? Talvez não há, né? A gente vê isso nas próprias discussões de Jesus ali com alguns líderes judeus, né? Mas é possível que a gente tenha algumas pessoas que se achem autossuficientes, né? Ou que entendam que podem salvar a si mesmo ou que não precisam da salvação e talvez até questionem, né? Por que Deus precisou vir, né? É justamente isso que você falou. Ele olha, né? A linguagem é essa. Ele olha e vê que não tem ninguém, né? Ninguém capaz, ninguém é autossuficiente, né? Porque todos já nascem corrompidos e inclinados para o mal, né? Até quando vai fazer algo de bom, precisa depender de Deus para fazer, né? Quando é bom, vem de Deus, né? Sim. Quando é mal, vem da gente. Quando é bom, vem de Deus. Então, não temos o que discutir. Pastor, tem um texto aqui, na primeira carta de Pedro que conviveu com Jesus, assim, e ele pôde entender, assim, melhor do que a gente, esse sacrifício substitutivo. Eu vou ler aqui na primeira carta de Pedro 3, versículo 18, que diz assim, ó. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Eu acho muito bacana essa frase agora. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Cristo Jesus morreu uma vez pelos pecados. A morte de Jesus teve uma razão. Foi por causa dos pecados. Sim. Precisava que alguém inocente morresse e o seu sangue pagasse os pecados dos homens. E o texto aqui de Pedro, ele nos ajuda a entender a doutrina do sacrifício substitutivo. O justo pelos injustos. Sim. Aquela cruz era nossa. Nós deveríamos estar lá. Diante dessa leitura, pastor, dessa abordagem, só para ajudar o pessoal de casa aqui na didática da lição, você concorda que Jesus nos substituiu como ofertante perfeito? Porque Deus não aceitou o sacrifício de outro ser humano? Acredito que a gente já fez uma análise disso, mas vamos reforçar um pouquinho mais com eu acho que tua fala. A questão aí é justamente Jesus é o único que a gente pode chamar de impecável, né? Sim, a impecabilidade de Cristo, Isso, né? Ele não tinha pecado, não comete pecado. Ele é tentado, diz o texto, né? Em todo tipo de pecado, né? O autor dos Hebreus diz que ele foi tentado com toda a sorte de pecado, né? De tentação. Ele sofre tudo que um ser humano sofre, né? Só que sem pecar. Por quê? Primeiro, ele já não tem essa natureza corrompida, né? Que o ser humano tem, né? Que naturalmente está em pecado.
E o sacrifício do ser humano, ele não pode ser aceito. Talvez lá no Antigo Testamento ele era aceito provisoriamente, né? Sim. Mas representando justamente o sacrifício perfeito, né? Se Jesus não tivesse morrido, toda aquela matança de animais seria em vão. Continuaria, exatamente. Ou continuaria até agora, né? Sim. Porque ela precisava ser repetida, né? Mas sem a completude da proposta, né? Nunca teria o efeito de Jesus, né? Do sacrifício de Jesus. E acho que é isso mesmo, né? Quando Jesus vem, é um sacrifício de Deus, né? Não é um negócio que é prazeroso, né? Apesar do termo lá do Antigo Testamento dizer que Deus se agrada, né? Mas se agrada por quê? Porque satisfaz, né? É o único sacrifício que pode satisfazer a justiça divina, né? Que pode aplacar a ira divina. Então é nesse sentido aqui, né? Só Jesus tem, de fato, condições de ser considerado o sacrifício perfeito, né? O substituto perfeito. Porque não tem ninguém, né? Como você falou, né? Não tem um justo sequer, diz a Bíblia, né? Não há ninguém que faça o bem, né? Pastor, até para o pessoal assim de casa que não tem assim afinidade religiosa entender, porque talvez para um religioso essa ideia de oferta seja uma coisa assim mais fácil de compreender, né? Mas assim, no meio religioso, seja judaico, cristão ou qualquer outro, essa ideia de oferta tem a ver com algo que se oferece para Deus, né? Os pagãos oferecem suas ofertas para os seus deuses, né? Então a expectativa de um devoto é sempre oferecer para que o seu Deus possa receber a oferta. E essa compreensão também havia no meio do povo de Israel. Quando apresentava-se uma oferta no Antigo Testamento, o grande objetivo era ser aceito por Deus, né? Abel apresentou o cordeiro, né, para ser aceito por Deus. Caim também apresentou o fruto da terra, mas assim Deus não o aceitou. Então a ideia era ser aceito. Então nesse sentido, a Bíblia fala que Cristo é a oferta perfeita, porque ele seria a única oferta que Deus aceitaria para não ter que condenar a humanidade. Sim. Então, acho que é importante a gente deixar isso bem claro, porque talvez para quem não tem afinidade religiosa, essa ideia de oferta, ela não faça muito sentido. Mas como a gente, para entender Deus, tem que partir dessa linguagem judaica, a linguagem judaica, essa ideia de receber a oferta tem a ver com aquilo que se oferece para Deus e aquilo que se sabe que Deus vai receber. Correto, pastor? Sim, é isso mesmo. E eu acho que talvez alguém questione, né? Mas como que alguém vai entregar o seu filho para morrer, né? Isso é inconcebível mesmo, né? Se alguém te perguntasse, ou me perguntasse, se eu daria a vida de um dos meus filhos para substituir alguém, né? Algum criminoso, né? Acho que até nossa vida mesmo a gente não dá, né, pastor? Não dá. Tem um texto de Paulo aos Romanos que ele vai dizer isso aí, né? Ele vai dizer assim, talvez por um amigo alguém pense, né? Alguém considere, alguém até esteja disposto a dar a vida, né? Mas Deus dá prova do seu amor por nós quando nós ainda somos pecadores, né? Isso mesmo. Mas essa é a forma que Deus justamente encontra para se identificar com a gente, né? E essa linguagem do sacrifício, ela sempre fez sentido ao longo das eras, né? Desde antes de haver o povo de Israel já havia, né, a cultura pagã de sacrifícios, né, inclusive de crianças, né. Sim. E aí Deus vem e utiliza essa linguagem, mas para mostrar que de fato o sacrifício é dele, né. O sacrifício não é nosso, né. Então a gente não precisa dar um sacrifício nosso por causa do pecado, até porque a gente não tem condição, né. Não existe nenhuma oferta pura, né, limpa o suficiente para resolver o nosso problema, né. Então, somente o próprio Deus vindo em carne para resolver isso para a gente. Perfeito, pastor. Abre para a gente, pastor Mateus, por gentileza, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Eu falei para vocês de casa que para entendermos assim, a mensagem da cruz sob a óptica do Novo Testamento, a gente precisa interpretar algumas figuras do Antigo Testamento, algumas figuras judaicas. E na fé judaica, Deus havia instituído o sacerdócio, que era o trabalho realizado pelos líderes espirituais do povo de Israel. Então, no meio do povo de Israel, aquele que oferecia os sacrifícios era o sacerdote. Tinha também o principal do sacerdote, que era o sumo sacerdote. Então, eram os homens que se apresentavam pelo povo diante de Deus, pastor Mateus. Só que Cristo Jesus, ele é apresentado também neste ofício sacerdotal. Sim. Então, o que é que isso tem a ver com a doutrina da substituição? Esse é o desafio. O pastor vai ler para depois responder. De que forma Jesus foi o sacerdote perfeito? Por favor. 14, 15, né? Isso.
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se você me permitir, claro, na sequência aqui, no capítulo 5, ele vai responder a pergunta, né? Por que ele é o sumo sacerdote perfeito? Porque ele é diferente do sacerdote humano ali, né? E aí o texto vai dizer que o sacerdote humano, no verso 2 do capítulo 5, é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então aqui a gente tem uma diferença, né? Verdade. Porque o sacerdote que veio do céu, ele não tem fraqueza, né? O sacerdote, no meio do povo de Israel, ele era um pecador. Era um pecador. Ele oferecia sacrifício por ele também. Na hora que ele ia oferecer por todo o povo, antes de oferecer pelo povo, ele primeiro precisava oferecer o sacrifício para si próprio, até para que ele entrasse no lugar santo. Senão ele já não conseguiria, né? Então ele primeiro pede perdão por si, apresenta a oferta pelo seu pecado e depois pelo do povo. Jesus não, né? Inclusive, a lição vai mostrar que ele é o sumo sacerdote e ele mesmo é a oferta, né? Sim. A oferta perfeita. Então, ele não oferece a oferta por si, em hipótese nenhuma. A oferta dele é somente pelo povo, né? E na Bíblia, pastor, Deus perdoava o povo por meio desta oferta apresentada pelo sacerdote, sumo sacerdote do Antigo Testamento. Então, se Deus perdoava o povo através do ofício sacerdotal de um pecador, quanto mais Deus nos perdoará por meio do ofício sacerdotal de Jesus Cristo, né? Sim. Porque ele é o sumo sacerdote perfeito. Sim. Sem dúvida. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício para si, né? Mas ele vê a necessidade e a miséria do povo e que não tem como oferecer sacrifício para si próprio e ele se oferece, né? E é isso mesmo, né? O sacrifício de Jesus, ele é aceito por Deus justamente porque ele é o santo, né? A Bíblia diz que ele é o santo, né? No singular, né? Com letra maiúscula, né? Ele Perfeito. É o ungido de Deus, o Messias enviado de Deus, mas é o santo mesmo, né? Que não, mesmo sendo tentado em tudo, não comete nenhum tipo de pecado, né? A maldade não passa no coração de Jesus. Pedro chega a dizer que não há dolo, né? Não há engano em sua boca. Até quando ele se ira, né? Fica indignado lá no templo, ele vai fazer isso de maneira justa, né? E nesse sentido a gente precisa imitá-lo, né? Claro. Jesus tinha toda a autoridade para fazê-lo, né? Porque ele consegue... É a casa do Pai, de fato. Dele. E ele consegue, inclusive, equilibrar suas emoções. Ele sabe... Ele consegue agir com justiça sem transcender a fronteira da santidade, né? Da santidade para o pecado, né? Sim. Então, isso sem sombra de dúvida, uma verdade. Pastor e pessoal de casa, a gente estuda a teologia do Novo Testamento, mas a Bíblia, ela não é somente palavra de Deus numa parte. A Bíblia é a palavra de Deus em todos os seus detalhes. Novo Testamento é Bíblia e Antigo Testamento é Bíblia. Então, tudo aquilo que se revela no Novo Testamento precisa ser conferido no Antigo Testamento. De fato, esse assunto, a gente conversou bastante aqui sobre as cerimônias substitutivas que eram realizadas em Israel. Então, esse assunto ele é comprovado nas Escrituras, na primeira parte da revelação, no Antigo Testamento. Então, pastor, conferindo a doutrina da substituição no Antigo Testamento, o que você poderia falar para a gente? Então, assim, Novo Testamento perfeito, Jesus Cristo se apresentou como o substituto dos pecadores. Então, assim, como é que a gente pode evidenciar isso no Antigo Testamento? Reforça essa ideia para a gente, por favor. Sim. Eu acho que talvez um princípio que a gente possa destacar ou enfatizar aqui é justamente o fato de Deus aceitar a oferta do povo no Antigo Testamento, povo de Israel, mas não de maneira plena, né? Mas ele aceitava porque, se o povo não tem justiça própria, então é justamente porque os elementos que eram utilizados, os animais, todos os elementos da oferta, era uma sombra daquele que viria, né? Do perfeito sacrifício que é Jesus. Então ela apontava para Jesus. Então por isso mesmo é que Deus aceita também essa oferta do Antigo Testamento. Mas se a gente conferir em todo o Antigo Testamento, a gente vai ver, né?
a mediação, a confissão dos pecados, havia uma vítima, né, que é o animal ali, né, o sangue do animal que era oferecido, mas tudo isso estava apontando para o sacrifício de Jesus, né? Ele é de fato agora o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Ele tem essa linguagem do Cordeiro justamente por causa dos animais do Antigo Testamento, né? Então, assim, aí a gente entende, pastor, que no Antigo Testamento havia, como o próprio texto bíblico fala, uma sombra. Uhum. Então, enquanto o Messias não aparecia, matava-se animais. A partir do momento que o Messias é apresentado na cruz, então, a sombra, ela dá lugar à realidade. É isso aí. Não é verdade? Então, a gente não precisa mais. É importante o pessoal de casa saber, né? Como eu falo, né? De repente, você não tem afinidade com os aspectos religiosos, precisa ouvir isso da gente. Na Bíblia não há mais a necessidade de realizar sacrifícios literais. Quantas pessoas, de maneira até equivocadas, né, elas acham que Deus vai receber uma autoflagelação, né? Eu vou machucar o meu corpo para poder Deus perdoar meu pecado. Eu vou fazer uma longa caminhada para poder Deus perdoar meu pecado. Então, Jesus Cristo era o sacrifício perfeito, pastor. Eu não preciso mais fazer qualquer sacrifício físico para ser perdoado. De forma alguma. Já na Antiga Aliança, já era um sacrifício imperfeito. Se a gente lê os profetas, os próprios profetas tinham dificuldade de aceitar somente o sacrifício e sempre confrontavam o povo para se arrependerem, né? Arrependam-se dos seus pecados. Por quê? O sacrifício... E aí o sacrifício ele começa a se tornar apenas um ritual também, né? E de fato, esses sacrifícios são incapazes de aperfeiçoar o ofertante. Então, por mais que eles fizessem, e as pessoas viam que o sacrifício aplacava a ira de Deus ali naquele momento, então eles não viam mais a necessidade de mudar. Por isso que Deus chama os profetas, né? Sim. E vai levar os profetas a confrontá-los, né? E aí é um dos profetas, inclusive, Isaías, quem vai dizer, olha, não é Deus que está escondido, né? O texto que você citou no começo, né? Não é a mão de Deus que está encolhida, mas são vocês, a maldade de vocês está separando vocês de Deus. E aí o autor aos Hebreus aqui no Novo Testamento, ele vai dizer que é impossível, né? É impossível que o sangue de touros e de bodes, né? Hebreus 10, 4, que está aqui na lição, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. É só o sangue do cordeiro, mas não é qualquer cordeiro, né? E assim, é legal, né? Você falou nesse assunto, até porque os profetas sempre denunciavam o pecado e a Bíblia, ela nos instiga ao arrependimento, porque assim, o sangue de Jesus, né? Seja no Antigo Testamento representado no sangue de animais ou no Novo Testamento, sendo ele próprio o ofertante pelos nossos pecados, ele vai surtir o efeito mediante um coração quebrantado e contrito. Sim. O próprio Isaías, no capítulo 1, diz que Deus rejeita a oferta que não é apresentada com o coração arrependido, né? Sim. Deus diz que não suporta, porque não é algo mágico, místico, né? Não assim, então assim, eu vivo de qualquer jeito, eu não me importo com minha conduta, eu não me arrependo dos meus pecados e eu faço uma prece e Deus vai me perdoar. Então não é bem assim. Na realidade é um efeito que desemboca mediante ao meu arrependimento. Se a gente fizer uma ponte com aquela lição lá da teologia do AT, né, do Antigo Testamento, a gente vai lembrar que após o sacrifício havia um ritual de contrição, né, onde as pessoas tinham que se vestir, né, tinha uma roupa especial, né, a roupa de cinza ali, de arrependimento, ele tinha que expressar isso também diante de Deus. E isso precisava ser sincero, né, porque parece que em algum momento também isso se torna um ritual. Aí eu acho que é Joel, né, que vai chegar e dizer, não adianta vocês se vestirem roupas. Rasguem, o que Deus quer que vocês rasguem é o coração. Não adianta vocês ficarem rasgando as roupas e mostrando para Deus um negócio apenas superficial, aparente, né? Então Deus quer que o nosso coração, de fato, seja quebrantado diante dele, né? Muito bem, pastor. Estamos aí chegando ao final aqui da nossa lição bíblica. A gente conversando sobre o sacrifício e a substituição perfeita de Jesus, tomando o nosso lugar. Tem uma recomendação aqui da nossa lição que eu quero fazer questão de apresentar para o pessoal de casa, porque a gente entende o Evangelho e o nosso desafio é aplicar na nossa vida. A recomendação da lição é a seguinte, com base no que Cristo fez, anunciemos a reconciliação. Por meio de Cristo é possível ser reconciliado com Deus. Você pode comunicar isso às pessoas, elas precisam saber. Pastor Mateus, por favor, suas considerações finais sobre a lição e logo em seguida, ore por nós, ore pelos nossos telespectadores, por gentileza. Amém. Eu acho que como igreja, né, de Jesus, a gente precisa também entender a nossa responsabilidade, uma vez que nós fomos reconciliados com Deus, fomos aproximados com Deus, né? Nós gostamos muito de enfatizar João 3,16, né? Eu sempre gosto desse paralelo, né?
que diz que Deus enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Mas a primeira carta de João 3, versículo 16, ela diz que a gente conhece o amor dessa forma, né? Em que Deus, de fato, morreu, né, pelos nossos pecados, mas em que nós também entregamos a nossa própria vida, né, em favor do nosso irmão. Então, nesse sentido, é que a Bíblia vai dizer para nós que agora nós temos o ministério da reconciliação, né? Nós somos chamados também para anunciar essa reconciliação em Jesus Cristo. Nesse texto é que Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós estamos aqui para representá-lo. Então, a maneira que nós vivemos em comunhão com Deus e uns com os outros, isso também precisa ser estendido para os pecadores, entre aspas aqui, né? Mas aqueles que estão afastados de nós, né? Porque a gente gosta de fazer isso também, né? Sempre nós e eles, né? Mas se a gente olhar antes de Cristo, todos nós somos pecadores, né? E perdidos. E aí Jesus vem para nos redimir. A diferença é que nós já fomos alcançados, né? E precisamos levar essa mensagem da reconciliação para que as outras pessoas também sejam alcançadas, também sejam parte desta bênção, né? Amém, pastor. Por favor, pastor, nos abençoe, ore por nós, tem muita gente precisando das nossas orações, por gentileza. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, pelo teu sacrifício, pela expiação na cruz do Calvário, pela sua morte substitutiva. De fato, o Senhor demonstrou ali a perfeição e nós te louvamos porque éramos incapazes, imperfeitos como somos, jamais teríamos condições de oferecer algo em troca do nosso pecado. Mas o Senhor mesmo veio para resolver esse problema. E agora eu te louvo, mas peço também a tua força, Senhor, para que nós possamos olhar para a nossa miséria e confiar na sua graça, Senhor. Tua graça é melhor do que a própria vida e ajude a gente a permanecer nela. Se tiver alguém agora ouvindo a gente lutando contra um pecado ou não conseguem se perdoar, que eles depositem de fato agora, Senhor, diante de Ti. Tu és o sacrifício perfeito e em Ti nós temos a redenção plena dos nossos pecados. O Senhor morre numa cruz para perdoar todos os nossos pecados, do passado, do presente, do futuro, e por isso nós confiamos em Ti. Eu peço a Tua bênção e peço que o Senhor nos use para levarmos a mensagem da reconciliação para todos aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém, pastor. Amém. Companheiro, meu amigo, obrigado, viu? Se Deus quiser, daqui uns dias estará aqui novamente, Amém, conversando conosco. Deus abençoe seu ministério. Amém. Vocês de casa, muito obrigado. Nosso carinho por todos vocês, pela sua audiência. Continue compartilhando nossas programações. Semana que vem nós voltamos aqui, continuando estudando a mensagem da cruz. Eu conto com você. Deus abençoe.